Porque eles acham que vão atacar o brasileiro mais próximo ao Donald Trump, do cara que o Trump chama de amigo. Mas vocês acham mesmo que isso vai fazer reduzir a pressão? Mas esses caras são, sobretudo, muito burros. No dia que vocês fizerem qualquer coisa com o Eduardo, cara, vocês podem ter certeza. É o estopim que falta para, como diz o Trump, all hell break loose. Eu peço o seguinte a você. Eu preciso hoje especialmente do seu like e do seu compartilhamento. Tudo isso é importante. Mas nada é mais importante que você pegar o botãozinho do encaminhar e enviar o programa para os seus amigos e principalmente, ainda mais em 2025, para os seus inimigos, porque esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Agora, sem dúvida nenhuma, a peça central foi o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi o único gênio que percebeu isso que eu estava falando aqui, isso que a gente estava falando, que havia uma articulação internacional da esquerda que estava impactando a política brasileira e que, portanto, era impossível resolver o problema da política brasileira sem resolver o problema da articulação na sua origem nos Estados Unidos. Então, eu sou o cara, assim, quem faz, eu sempre dou crédito. Porque eu não tenho mandato. Então, eu demorei. As pessoas, no início das reuniões, eu chegava nos lugares para me reunir e sentava, e os parlamentares ficavam ouvindo eu falar e tal, e os deputados daqui olhavam e falavam assim, mas quem é esse cara? As pessoas brincavam de falar, ele é o Tucker Carlson do Brasil. Eu até, obviamente, fico muito lisonjeado, eu gosto muito do Tucker. Ele é o Tucker Carlson brasileiro, mas as pessoas, mas por que você está fazendo isso? Você não tem mandato. Então, a cabeça da história sempre foi o deputado Eduardo Bolsonaro, agora virando como presidente do Comitê de Relações Exteriores. É muito respeitado aqui, tem um respeito gigantesco pelo público americano, fala no CPAC o tempo inteiro. E o fato dele ter essa posição, o torna um alvo. O sistema percebeu que Eduardo Bolsonaro é vital. E eu já falei aqui no programa que ele ia virar um alvo, apesar de não ter cometido crime algum. E é por isso que não me surpreendeu quando o comunista Guilherme Boulos, aquele que o Pablo Marçal, Mr. M, faz live, tomou a seguinte ação. Vejam o que disse ele. Acabamos de acionar a PGR contra Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional. O bananinha, abre aspas, patriota, está nos Estados Unidos conspirando abertamente contra o Brasil, abanando o rabo para Trump e fica, por isso, inadmissível. Nós vamos para cima. Mas antes da gente analisar o conteúdo da fala do Boulos, eu quero deixar algo claro para vocês. Você pode achar que é um maluco, que é o Boulos, é o extremista, mas toda vez que o STF quer fazer algo, eles pedem para serem provocados pelo PSOL, que é o partido do Boulos. Esse é o jogo mais velho do mundo. Quando o STF precisa pautar algo, aí é o PSOL que faz o trabalho sujo. E aí sai uma decisão cheia de ilegalidade, como a gente já está acostumado, mas o Brasil já não é mais império da lei há muito tempo, não é mais Estado democrático de direito há muito tempo, então dá uma aparência de procedimental. Então não pensem que isso é uma ação isolada pelo maluco do Boulos. Tem um esforço, na minha opinião, eu suspeito com evidências de que tem um esforço organizado entre a PGR, o Supremo Tribunal Federal, utilizando o pessoal para ferrar o Eduardo. E é óbvio que o Eduardo não praticou nenhum desses crimes. Depois vocês procurem no Google, que eu não tenho tempo aqui no programa, já estamos com 1h30 de programa, sobre o que configura crime contra a soberania nacional. Não tem nada lá remotamente próximo a qualquer conduta do Eduardo. O Eduardo, inclusive, toma um enorme cuidado para nunca pedir sanções para o Brasil. E eu mesmo, tem duas coisas que eu, pessoalmente, Paulo, sempre peço para evitarem. Sanções contra familiares, que é algo que os Estados Unidos fazem com certa... por hábito, como fizeram com habitualidade, né? Não esqueci a palavra que eu estava procurando. Como fizeram, por exemplo, no caso da Colômbia. E eu não acredito que familiares devam sofrer sanções. Desculpa, a esposa do Paulo Gonet não tem nada com o fato do marido dela ter se tornado um capacho vendido a alma ao demônio. Pelo contrário, tomara que ela... Dizem que eles são muito católicos, tomara que ela esteja lá
rezando muitos textos pela alma dele para que ele se arrependa. A esposa do Fábio Shor, nem sei quem é, nem quero saber. Filhos, familiares, essas pessoas não devem sofrer as consequências. Isso é coisa de regime totalitário. Então, os familiares contra. Mas também contra sanções contra o Brasil. Nosso povo já é um povo muito sofrido. Ter um Lula na presidência já é uma sanção econômica severa. Não precisamos de mais uma. Sanções econômicas destroem o empresariado brasileiro e são anos que a gente vai demorar para recuperar. É claro que o empresário brasileiro é culpado, sim, por conivência da situação que a gente vive. Eu não recebi um puto de um e-mail de um deputado, de um empresário grande brasileiro falando assim: Paulo, eu quero te ajudar. Pô, me dá uma forma de te ajudar sem me prejudicar. Não recebi um puto. Então, todas essas pessoas que estão com medo, etc., realmente merecem o que estão sofrendo. Mas o nosso povo não. Pô. O nosso povo não merece. Então, sanções econômicas contra o país e contra familiares, até eu sou contra. E o Eduardo nunca pediu uma sanção dessa. Mas esses caras são, sobretudo, muito burros. Porque eles acham que vão atacar o brasileiro mais próximo ao Donald Trump, alguém que o Donald Trump, na semana passada, nessa semana agora, nesse final de semana, Donald Trump estava sendo... Ele chamou o Eduardo Bolsonaro no discurso do CPAC, o maior evento conservador do mundo, com toda a nata do poder americano olhando para ele. Ele não podia ter propaganda melhor. E falou assim: esse é o meu amigo Eduardo Bolsonaro, a família espetacular, etc, etc. Vocês vão atrás do cara que o Trump chama de amigo? Olha, eu não quero que isso aconteça, porque eu acho que eu sou até mais amigo do Eduardo do que o Trump. Então não quero nada de ruim aconteça com ele. Eu conto com uma certa blindagem com a qual ele não conta. Então há muita coragem por parte dele, obstinado, um patriotismo obstinado mesmo. Mas vocês acham mesmo que isso vai fazer reduzir a pressão? Pô, no dia que vocês fizerem qualquer coisa com o Eduardo, cara, vocês podem ter certeza. É o estopim que falta para, como diz o Trump, all hell break loose. Mas vamos ficar espertos e acompanhando. Porque não deixa de ser pauta internacional, mas a gente vai um pouco para o Brasil. E é claro que o nosso trabalho não ia ficar sem oposição. Porque eu digo que contra mim não há mais nada que vocês possam fazer. Já bloquearam todos os meus bens. Tem 2 anos e 3 meses que eu estou com todos os bens bloqueados, nunca recebi uma notificação. Já bloquearam meu passaporte. 2 anos e 3 meses de passaporte bloqueado, nunca recebi uma notificação. Me degradaram do meu próprio país. Não tem problema, eu vou voltar e vou atrás de vocês. Não tem problema, porque a vingança pertence ao Senhor. Mas se ele permitir que eu seja um instrumento dessa vingança, aí, né, a glória é toda dele. O que mais vocês fizeram? Quebraram meus sigilos. Me denunciaram e pediram 40 anos de prisão para mim. O que mais? Em prisão não adianta mais, que Interpol não cumpre mais os mandados de vocês. Os Estados Unidos não extraditam. Então, contra mim não tem nada que vocês possam fazer. Contra quem que vocês resolveram ir? Porque eu tô vendo que vocês estão desesperados. Contra quem que vocês podem ir? Bom, me parece que vocês querem ir contra o deputado Eduardo Bolsonaro. E, de fato, o deputado Eduardo Bolsonaro não é o único. Eu tenho que fazer aqui, sempre lembro, muitos parlamentares ajudaram nessa história. Não sei nem se eu falo o nome deles aqui, porque senão viram alvo de perseguição. Mas vou falar: deputado Gustavo Gaia, deputado Marcel Van Hatten pra caramba, Bia Kicis muito, Paulo Bilins, que veio aqui também. Quem mais? O deputado Mário Frias, coitado do Mário Frias, vai ficar chateado que eu falei o nome dele aqui. Eu gosto tanto do Mário Frias. Vários outros aqui, eu nem quero citar, mas senador Girão, senador Magro Malta, muito, senador Girão e senador Magro Malta, senador Jorge Seif, todos foram fundamentais nisso. Mas, sem dúvida nenhuma, e tem outros aqui, quero cometer aqui e deixar de citar. O deputado Nicolas podia ajudar bem mais, mas
enfim. Tem outros deputados que ajudaram muito. Esses, sem dúvida nenhuma, são os que sempre estavam aqui, sempre estavam em todos os comitês, sempre foram em tudo, sempre fizeram questão de participar.